Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, vocês que têm acompanhado frequentemente os nossos conteúdos nesse canal, você que já é inscrito, você que ainda não se inscreveu, se você não se inscreveu ainda, nós indicamos que você se inscreva no nosso canal. É importante para receber as notificações. Então, toda nova postagem, novo conteúdo que for disponibilizado aqui, se você é inscrito, você tem acesso. Se você não é inscrito, perde a notificação. O objetivo desse canal, se você está acessando pela primeira vez, é divulgar uma mensagem, conteúdos relacionados a uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, para nos preparar para a hora em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo nos últimos minutos dessa civilização complexa, complicada, confusa, né? Deus, segundo a Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, você sabe que haverá um novo céu e uma nova terra. Se você é um cristão, uma cristã, né? Um leitor da Bíblia, alguém que crê em Cristo, em Jesus, que reconhece Jesus como Cristo, então você certamente é um leitor da Bíblia, ou já ouviu falar, crê, acredita, né? Que haverá um novo céu e uma nova terra. Está muito próximo o tempo em que isso vai acontecer. E Deus, para nos preparar, para herdar este novo céu, esta nova terra, ele nos enviou uma mensagem que não é uma religião. Há pessoas que estão tentando tornar fazer uso dessa mensagem para criar uma religião. A religião da mensagem. É um grupo da mensagem, é uma organização da mensagem. Então, isso tinha que acontecer, não é? Como todas as coisas, acaba se organizando, criando hierarquia. Então, ali tem um líder máximo, e debaixo daquele líder máximo vem outros grandes líderes, e depois debaixo desses grandes líderes vem outros líderes menores. Isso é a organização da religião. Isso todas as religiões têm, né? Então, não seria diferente. Hoje, nós não vamos dizer que vai chegar um dia que hoje, todas as religiões seguem esse modelo. Todas. Não tem uma que não tem esse modelo. Ah, não, a minha não tem. Tem. Vai pesquisar que você vai ver que tem. Então, todas as religiões, todas, independente do que está pregando, já se organizaram. Ah, mas não é possível que você está falando uma coisa dessa. Então, é porque você não pesquisou ainda. Mas se você pesquisar, se você verificar a fundo o que aconteceu com todas as religiões, independente do que está pregando, você vai ver, sim, realmente está organizada. Agora, essa não é a maneira de Deus trabalhar. E por que não é a maneira de Deus trabalhar? Porque a maneira de Deus trabalhar é através do indivíduo. E Deus não só trabalha através do indivíduo, não só chama o indivíduo, mas tem que haver algo sobre o qual nós vamos falar hoje, que não vamos aprofundar, mas nós vamos entrar no assunto, tratar do assunto, sensibilizar você para o assunto, que é a questão de uma transformação que precisa acontecer, e essa transformação não é assim, pronto, aconteceu. Não, ela é diária, é o novo nascimento. Nós vamos tratar disso. Fique conosco até o final dessa programação. E por que precisa? Todos nós precisamos do novo nascimento. Porque se nós não tivermos essa experiência do novo nascimento, nós vamos caminhar para confiar em uma organização, sendo que essa não é a maneira de Deus trabalhar. Ah, não, peraí, aí eu vou discordar, porque o que eu tenho que ouvir, saber, é aquilo que está sendo pregado.
Se está sendo pregada a verdade, está tudo certo, eu alimento a minha alma. Irmão, irmã, não caia nesse engano. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria enganadores. E engano tão forte que até, se possível, o eleito seria enganado. Se possível, o eleito. O que é que engana o eleito? Tem que ser algo muito parecido. E não estamos dizendo de uma organização específica, porque hoje existem tantas organizações que não dá para apontar uma só. Essa é a organização errada. Não, a verdade é, nenhuma organização é de Deus. Ponto. Nenhuma. Não importa o que está pregando. Organizou-se, Deus sai desta organização. Deus sai daquilo. Deus não trabalha através de organização. Mas então quer dizer que eu não vou congregar, não vou ter pastor, não vou ter companheirismo com outros irmãos, eu tenho que ficar isolado? Não. Não quer dizer que você tem que virar um crente nômade, como nós frequentemente lembramos aqui. Não é crente nômade, não, porque quem caminhou para isso, e há pessoas que já tomou essa decisão. Deu ruim, para usar um termo popular. Deu ruim. A pessoa fala assim, eu não preciso, eu vou ficar em casa, eu vou só ler a Bíblia e vou orar e, os chamados crentes da mensagem. Então eu vou ficar só lendo a mensagem em casa e eu vou só ouvir fita e eu vou ficar em casa e pronto, crio relacionamento com Deus. Não vai dar certo. Dá ruim. Todos os que já fizeram isso, deu ruim. Caminhou para algum extremo e alguns, na maioria das vezes, acaba até desviando, vai para o mundo, vai mexer com outras coisas, passa a acreditar e a seguir coisas que te deixa decepcionado com aquele chamado cristão. Mas como é que pode a pessoa ter ido para esse caminho? Ter conhecido a verdade, ter conhecido a palavra de Deus, professar que conhecia e caminhar para um extremo desse, e parar num lugar desse e praticar coisas como essas que estão praticando. Que cristão que é esse? Né? Como é que a pessoa desviou desse ponto? Mas o que é? É aquela pessoa que entendeu tudo errado. Ela nunca compreendeu a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. E isso é o que mais tem. Está cheio de pessoas que não compreendeu, que achava que creu, achava que compreendeu, mas nunca compreendeu. Cada um vai para um extremo, então tem que tomar muito cuidado. Não estamos defendendo crente nômade, porque acabamos de dizer isso. Dá ruim, não dá certo, não é isso. Você precisa congregar, precisa ter pastor, precisa respeitar o seu pastor conforme a Bíblia diz, mas respeitá-lo não é torná-lo o maioral, não é torná-lo aquele que é o intercessor. Há pessoas que dizem, meu pastor é meu intercessor. O único intercessor, mediador, intercessor é Cristo. Seu pastor não vai ser o seu intercessor. Ele não vai ficar 24 horas intercedendo por você, mediando por você. Você tem que construir relacionamento com Cristo. Seu pastor é seu orientador, ele vai te orientar. Irmão, irmã, esse é o caminho. Ele é uma pessoa que tem por função, deve ter por função, dedicar a vida a estar mais próximo de Deus, mais próximo à vida dedicada, mais dedicada a Deus do que o membro. Afinal de contas, ele é líder. E como líder, ele tem que ter algo a mais, ele tem que ter uma experiência um pouco mais apurada. Mas não quer dizer que ele é a ligação do membro da igreja com Deus, não. Muitas pessoas têm essa ideia. O meu pastor é a ligação, eu falo com o pastor é que vai me ligar no céu. Não existe pastor que liga no céu, não. Não existe pastor que escreve seu nome lá no livro do céu, não. Isso aí é balela, isso aí é criação de homem e as pessoas foram criando essa cultura e acham que é assim que funciona.
Coloca o pastor como sabe tudo, maioral. Aí quando o pastor cai, porque ele é um homem, aí quando ele cai, pronto, perde a fé. Aí vai para o mundo, né? E, irmãos, parece que é só uma conversa desconexa, mas vocês vão compreender o que a mensagem vem e nos diz. Por que nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa? Nós não estamos, vamos repetir, nós não estamos aqui tentando te desviar de nenhum grupo, de nenhum agrupamento, de nenhuma organização. Não. Se você se sente bem ali, se você é dali, você se sente bem, se identifica, Deus te abençoe lá. Não estamos aqui dizendo que, né, você tá perdido se você estiver dentro de uma organização. Quem somos nós para julgar quem vai entrar, quem não vai entrar na vida eterna? Não podemos, nós não sabemos, nenhum homem sabe. Não é isso. Agora, uma coisa é certa. Se você estiver caminhando por uma via lateral, você vai ter dificuldade para ter a fé alinhada com a palavra. É só isso. É só isso, o só entre aspas. Que se você não tem um relacionamento firmado com Deus, você vai ter dificuldade para identificar qual é a voz de Deus. É só isso. Só, vamos repetir, entre aspas. Não é só como simples, não. É só entre aspas. Mas aí você reflete, vê se é isso que você quer. Agora, quando a sua fé está firmada em Deus através da sua palavra, você não cai. É isso. Quer dizer que todos aqueles que se escandalizaram com um membro da igreja que fez coisas que não devia ter feito, e aí eu me escandalizo com o irmão, com a irmã e perco a minha fé, ou aquele que se escandalizou com o pastor, ou com a mulher do pastor, porque às vezes a mulher do pastor, ela também cai, né? Pronto, olha lá o que a irmã fez, a mulher do pastor. Não dá para continuar mais crendo nessa palavra, nessa mensagem, não. O que é isso? Olha lá, a mulher do pastor ter feito o que fez. Não dá para confiar, não. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão dando lado a algo que é a natureza humana, que é pecaminosa e é incrédula. A natureza humana dela, mesmo que ela está falando que ela é cristã, que ela é cristã, ela caminha ainda com a natureza humana. E se ela alimentar a natureza humana, ela vai permanecer em algum momento ela vai caminhar para a incredulidade. Nós temos que lutar o tempo todo com a nossa incredulidade. Assusta você saber disso? A mim saber disso? Pode ser que assusta, mas essa é a realidade. Então nós temos recebido uma mensagem que nos posiciona, que nos mostra a realidade. E através do mostrar a realidade, agora eu sei que eu convivo com a minha natureza humana, com a minha natureza incrédula, então eu preciso de algo que me fortaleça para que eu vença a minha própria natureza. E quando eu venço a minha própria natureza, então eu tenho fé. Agora, se eu continuar alimentando a minha própria natureza, então eu estou alimentando a incredulidade, a idolatria. É isso que muitas pessoas não veem. Mas é um cristão e está idolatrando? Sim, porque ele continua ainda e vai continuar até que haja aquela grande transformação, quando ele entrar na vida eterna. Enquanto ele estiver vivo, vivendo aqui nesse mundo, ele ainda está convivendo com a sua natureza humana. E essa natureza humana é idólatra, é teimosa, e tantas outras coisas. Então nós precisamos do novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, não é aquilo que muitas pessoas pensam. Eu fui batizado, fui lavado nas águas no meu batismo, pronto, eu nasci uma nova criatura, eu já saio dali. A hora que eu passar a toalha, o resto da velha criatura que ficou por fora, ele já sai na toalha e vai água abaixo. Tem alguns que defendem até que o batismo tem que ser no rio, porque aí a velha natureza vai embora. Gente, que tontice, que infantilidade. O batismo, ele é simbólico. É simbólico, você está dizendo para outra pessoa, para você mesmo e para as outras pessoas: eu creio em Cristo, eu aceito o batismo. Mas não quer dizer que você vai sair dali uma nova criatura, levantou, porque você foi lavado ali naquelas águas
do batismo, pronto, você já levanta uma nova criatura. Que infantilidade! A nova criatura é um exercício, e é um exercício diário. É isso que é o novo nascimento. É o que Nicodemos não entendeu. Então veja, aqui em São João capítulo 3, fala a respeito do novo nascimento. Nicodemos, que era um grande estudioso da Bíblia, não entendeu. Está cheio de cristão que não entende o novo nascimento. Por isso que acaba, uma hora vira crente nômade, outra hora vira idolatrador de líder, idolatrador de grupo, de organização. É por não ter compreendido o novo nascimento. Não tem noção do que é o novo nascimento. Veja, São João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era um grande homem. E este foi ter com Jesus, de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se não for Deus, um homem comum não faria esses sinais que o Senhor faz. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele queria entender esse novo nascimento. Ele já é velho, ele vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo. E se a mãe morreu? Aí está perdido, não nasce de novo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito com E maiúsculo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é pecado. O que é nascido do Espírito, é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso, Senhor? Eu não estou entendendo ainda. Jesus virou para ele e disse assim: tu és mestre de Israel e não sabes disto? Você é mestre, Nicodemos, e você não sabe disso? E aí a leitura segue aqui, São João capítulo 3. Mas nós queremos trazer aqui um parágrafo para você compreender por que dessa luta necessária, luta diária, para que você possa nascer de novo, mas é um processo que nós precisamos fazer todo dia. Há pessoas que entendem assim: eu nasci de novo, já passei. Algumas pessoas até perguntam: irmão, já nasceu de novo? Já passou pelo novo nascimento? Já passei, irmão. Graças a Deus. Já recebeu o Espírito Santo, já passei pelo novo nascimento. De repente o irmão dá uma escorregada. Você fala assim: mas espera aí. Como é que passou pelo novo nascimento, sendo que deu essa escorregada? Irmão, irmã, deixemos de ser infantis e sejamos adultos. Novo nascimento é diário. É todo dia. Enquanto você viver, você tem que nascer de novo, todo dia. Isso fica muito claro quando nós conhecemos esta mensagem, a essência da mensagem, porque tem muita gente conhecendo essa mensagem como religião. E aí vai ficar igual o Nicodemos, vai ficar repetindo, fazendo papagaio. Fica repetindo parágrafos e versículos bíblicos e aí não compreende nada. Então está parecendo papagaio. Papagaio ouve e repete, sem compreensão. Não seja cristão papagaio, seja cristão compreensivo, compreendedor, aquele que reflete, que compreende e que, ao compreender, passa então a praticar, e uma vez praticando, você vai passar por esse processo de nascer de novo todos os dias. Agora, aquele que vira crente papagaio só fica repetindo
que nasceu de novo, que passou pelo novo nascimento, que foi cheio do Espírito Santo, mas continua dando margem para isso aqui que nós vamos falar. Veja. Sermão à união invisível da noiva de Cristo. Você está aqui pela primeira vez, não sabe o que é sermão? Nós não vamos explicar. Desculpa, mas não dá, porque senão nosso tempo não dá. Então, se você não sabe o que é sermão, mensagem, tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos. Acessa esse link, vai para uma série Você Crê na Bíblia. Nessa série nós vamos explicar o que é mensagem, o que é sermão, tá bem detalhadinho, tá bom? Então, não sei o que é sermão. Não precisa parar o vídeo, vai até o final. Conclui esse assunto que nós já estamos terminando. E aí depois você acessa esta série. Acessa esta série. Você crê na Bíblia? Tem link aqui, ó, abaixo de todos os nossos vídeos. E aí acessa essa série, assiste todos os vídeos para você poder compreender. Uma vez que você compreender, aí vai ficar fácil para você praticar a vida diária de cristão, ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Você vai compreender que o novo nascimento é um processo diário. Veja por que é necessário o processo diário. Sermão à união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 108. Agora, a sua natureza é associada com a morte. Que natureza? Essa natureza que nós acabamos de ler aqui no capítulo 3 de São João. O que é nascido da carne é carne. É carne, é morte. Nós vivemos numa natureza que é morte. O fim desta carne que você está vendo, que eu vejo, que você vê, é morte. E pior, é morte. Morte é a separação de Deus. A morte é a separação do homem com Deus. E essa carne nos leva para a morte. É por isso que nós precisamos do novo nascimento. E quando nós nascemos do Espírito, nós somos religados com Cristo. Aí nós temos vida. Então aí você não vai morrer. Não, calma. A sua carne, ela vai voltar ao pó da terra do mesmo jeito, mas a sua alma, aquilo que você não vê, ela passa a ter vida. Sem o novo nascimento, a morte é completa. Corpo, alma, espírito é morte. Agora, quando você passa pelo novo nascimento, a sua alma passa a ser vida. Ela passa a ter vida. Ela passa a ter vida eterna. Então, quando esta carne for para o pó da terra e ali voltar a ser pó, a sua alma permanece viva. Então, veja. Agora, era a natureza associada com a morte. Seu primeiro marido, que tinha domínio sobre você, era a sua natureza por nascimento natural. Falando de Adão e Eva, né? A primeira natureza. Por natureza, pela carne, pela natureza, pelo espírito, sem ser transformado, por natureza, você ama o mundo. Por que eu ainda tenho quedas pelas coisas do mundo que eu tenho que lutar diariamente? Quer dizer que eu não sou um cristão, então? Que as coisas do mundo, ainda eu tenho que lutar, Você ama o mundo porque você é do mundo. A sua carne, ela é caída, ela é pecaminosa. Por isso que você tem que lutar todos os dias. Você é do mundo e parte do mundo. Quer dizer, então, que eu não sou um cristão. Quando eu vejo algo do mundo que ainda me chama a atenção, quer dizer que eu não sou um cristão. A diferença entre o cristão, aquele que passou pelo novo nascimento, aquele que não passou, é aquele que não passou se deleita nas coisas do mundo. Nas bebidas, nas prostituições e tantas outras coisas, no cigarro e nas outras coisas. Ele se deleita. Ele não vê erro naquilo. Aquilo para ele é o prazer. É o prazer. Ele tem que viver. Viver é deleitar-se com todas essas coisas. Aquele que passou pelo novo nascimento, ele não vai praticar estas coisas. Mas se por acaso ele, em algum momento, aquilo ainda chamou a atenção dele, entra o sangue diante dele, o sangue de Cristo, a confissão que ele fez por deixar estas coisas, e
há uma voz que diz para ele: isso não é mais para você, lembra? Lembra que você saiu disso? Lembra que você separou-se disso? Você renunciou a isso? Você é um cristão, você é uma cristã. Você pode passar por perto dos bares e de outras coisas, você não vai mais lá, porque você é um cristão, você é separado. Talvez antes você ia, mas hoje você é separado, você não vai mais lá. Então percebe a diferença? E esse novo nascimento precisa acontecer todos os dias, porque senão você vai praticar aquilo que um dia você praticou, ou aquilo que passa às vezes pela mente: e se eu for? Mas você não vai. Então percebe? Então não fique se acusando, porque o acusador é o inimigo e ele adora fazer isso com a gente. Ele adora colocar no seu ouvido: você está pensando, que tal eu fumar um cigarro? Tá vendo? Você não é cristão. Como você não é cristão, vai lá e fuma. Você está pensando: por que o meu amigo bebe lá um álcool, uma coisa lá, e se eu for também? Pronto, tá vendo? Você não é cristão. Eu tô te falando, você não é cristão. Como você não é cristão, vai e faz. O inimigo, vai ficar ali no seu ouvido. Mas como você passou pelo novo nascimento, você passa por isso e você não cede. Por quê? Porque esta é a prova que você tem um novo nascimento. Você não cai porque há um sangue te protegendo. Você se protege deste sangue, o sangue de Cristo. Você se fortalece no Espírito. Senhor, me fortalece. E Ele te fortalece e você não pratica. Então isso é quando a Bíblia diz que você não tem mais desejo de pecar, às vezes a pessoa fala assim: mas escuta, quando eu sinto o cheiro de bebida, que é coisa, dá-se uma coisa, dá mesmo. Então quer dizer que eu não sou cristão? O desejo é você ceder ao desejo, ir e fazer. Você faz? Não faz. Então isso prova que houve uma mudança em você. Mas irmão, irmã, a sua carne, ela permanece até o final. Você vai ter que lutar com ela. Porque a sua carne ama o mundo. A sua carne, ela foi gerada em pecado. Por isso que você não deve ir lá e fazer. Porque quando você leva o primeiro gole na boca, aí você vai continuar, você vai voltar, dar margem para aquilo, e aí pode ser que você tenha dificuldade de voltar à renúncia que você já tinha feito. Estamos falando da bebida, mas pode ser tantas outras coisas. Então vigie, não é porque você passou pelo novo nascimento que você pode se expor. Eu já passei pelo novo nascimento, eu posso ir lá e sentar no bar com os amigos, com os mesmos amigos que eu frequentava, né? Eu posso ir na mesma roda de uso de drogas, de entorpecentes e outras coisas, e de cigarros e outras coisas, que agora eu já estou transformado. E não faça isso. A sua carne é pecaminosa e você vai ficar em apuros se você fizer isso. Não faça. Uma vez renunciado, permaneça firme na palavra, confiando em Deus, pedindo força, porque a sua carne ama o mundo. E é a mensagem que diz isso. É que muitas pessoas não conhecem a mensagem, não conhecem a essência da mensagem. E aí tem dificuldade para compreender o que é, inclusive, o novo nascimento. Que ele é uma luta diária. Então, seus desejos eram, por natureza, amar o mundo do qual você era parte. Você é parte da natureza. Vocês creem nisso? Esse é o seu lado natural. É por isso que você tem que nascer de novo. Você tem que se separar. Você tem que morrer para o primeiro marido. Você não pode viver com ele. Você não pode simplesmente dizer: bem, vou me divorciar dele, deixá-lo de lado até que chegue a ocasião. Não, senhor, nada de carta de divórcio. Ele morre. A natureza do mundo tem que morrer. Cada partezinha dele tem que morrer. Você tem que ser unido outra vez à outra natureza. E esta outra natureza é Cristo. Mas Cristo tem que se fazer vivo dentro de mim, dentro de você, todos os dias. Porque se eu descuidar, se você descuidar, se nós descuidarmos,
esta natureza humana ultrapassa, nos atrapalha, vai atrapalhando de uma forma que você vai ter dificuldade para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E aí você cai. Esperamos que você tenha compreensão, que você compreenda. Frequentemente, já há anos viemos trabalhando isso aqui no canal, porque da importância de construir relacionamento com Deus através da sua palavra. Não estamos aqui atacando nenhuma organização, nenhum grupo, não é nada disso, nenhuma liderança. Já falamos a respeito disso, não vamos perder tempo de fazer isso não. Quanto mais nós atacarmos, se porventura fôssemos atacar alguém, um grupo, uma organização, uma religião específica, isso só fortalece. Então não vamos nem pensar a respeito disso. Aqui nós estamos procurando trazer palavras para ajudar você, ajudar a mim, fortalecer, criar relacionamento com Deus através da sua palavra. E agora você compreendeu melhor o novo nascimento, que ele tem que ser diário? Esperamos que sim. E vamos falar com Deus. Senhor Jesus, a tua palavra fica clara como o dia, cada vez mais. E nós desejamos que o irmão, que a irmã que tem acesso a este conteúdo receba desta forma, como uma ajuda, como um fortalecimento, como um consolo, para que ele possa se fortalecer cada vez mais em ti, através da tua palavra. Nós os entregamos a ti. E Pai, pelo poder da tua palavra, nós unimos a nossa fé agora e repreendemos toda obra do mal, enfermidade, seja qual for. Você está repreendida agora. Ansiedade, depressão, desemprego, tudo que for da obra do mal está repreendida agora, para que haja vida, cura, libertação nesta vida, neste lar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a tua bênção e segure-a com fé em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.